Olá, alunos! Olá, internautas! Sejam bem-vindos ao nosso curso de Direito Constitucional. Eu sou o professor Antônio Carlos e na aula de hoje falaremos sobre as Constituições brasileiras. Antes de trazermos aqui um breve histórico de todos os textos constitucionais brasileiros, isso mesmo, abordaremos aqui todas as constituições brasileiras. Mas antes disso, precisamos entender o que é o direito constitucional e o seu principal objeto. Pois bem, o direito constitucional faz parte do direito público e está focado no estudo das normas e dos princípios que organizam o Estado, os poderes, os órgãos públicos e os direitos individuais e coletivos. De certa forma, o direito constitucional está acima de todos os outros ramos do direito e tem como objeto a Constituição Política do Estado, o principal documento que deve ser respeitado e obedecido. Que documento é esse? No que consiste a Constituição Política do Estado? Pois bem, é o nosso texto constitucional. O objeto, então, é a Constituição. Professor, o que é a Constituição? Eu costumo dizer que a Constituição é a lei das leis. Isto é, um conjunto de normas, escritas ou não, com os princípios que regem e organizam o Estado, também chamada de Carta Magna ou de Lei Suprema do Estado. Ao estudarmos as constituições que o Brasil já teve, fazemos uma importante revisão dos conteúdos de nossa história, pois os contextos econômicos, políticos e sociais do Brasil de cada época, desde a independência até os dias atuais, estão refletidos nas linhas mestras de nossas cartas magnas. Lembrando que aqui faremos apenas uma breve contextualização histórica de cada texto constitucional em sua época, mas quem quiser se aprofundar no contexto histórico, acompanhe as nossas aulas sobre a breve história da política brasileira aqui mesmo no canal. Vamos lá então? A nossa primeira Constituição, a Constituição Imperial de 1824. Pois bem, depois da independência do Brasil, de 1822, ocorreu aqui uma intensa disputa entre as principais forças políticas pelo poder. O Partido Brasileiro, que representava principalmente a elite latifundiária e escravista, chegou a tecer um anteprojeto da Constituição, que foi batizada de a Constituição da Mandioca, que limitava os poderes imperiais. Dom Pedro I, apoiado pelo Partido Português, formado por ricos comerciantes portugueses e por altos funcionários públicos, em 1823 dissolveu a Assembleia Constituinte e impôs o seu próprio projeto. Este projeto acabou sendo a nossa primeira Constituição, outorgada pelo Imperador em 25 de março de 1824. Vamos às principais características dessa Constituição. Nome do país: Império do Brasil. Era uma carta outorgada, imposta. O Estado era um Estado centralizado, baseado numa monarquia hereditária e constitucional. Havia a presença de 4 poderes: o executivo, o legislativo, o judiciário e o poder moderador, exercido pelo imperador. O mandato dos senadores era vitalício. O voto era o voto censitário, um voto só para os ricos, e em 2 graus, eleitores de paróquia e eleitores de província. O Estado era um Estado confessional, significa dizer que era ligado à Igreja Católica
tendo o catolicismo como religião oficial. E o modelo externo era o modelo das monarquias europeias restauradas após o Congresso de Viena. A Constituição de 1824 foi a nossa Constituição de maior vigência, durou 65 anos, sendo substituída pela Constituição de 1891, a nossa primeira Constituição republicana. Pois bem, com a proclamação da República em 1889, predominou os interesses da aristocracia agrária, da aristocracia rural, sobretudo os interesses dos cafeicultores. E seja influenciando o seu eleitorado diretamente ou mesmo fraudando as eleições, o fato é que essa elite rural exerceu a influência nos primeiros anos da nossa República. Neste contexto histórico, esses anos iniciais da nossa República foram marcados pelo predomínio dos interesses dos cafeicultores, pelo voto de cabresto, dentro de um sistema do coronelismo. As principais características: nome do país, Estados Unidos do Brasil. Foi uma carta promulgada, feita legalmente. Tínhamos um modelo de Estado federativo dentro de uma república presidencialista. A presença dos três poderes, executivo, legislativo e o judiciário, além da extinção do poder moderador. Outras novidades dessa Constituição é o voto universal para todos, o Estado laico separado da Igreja e o modelo externo, baseado na Constituição norte-americana. Importante salientarmos aqui a diferença entre Constituição promulgada e Constituição outorgada. A Constituição promulgada é aquela feita pelo povo, que vem do poder constituinte originário. Veremos isso mais para frente. Por enquanto, vamos apenas aprender assim. A outorgada é aquela imposta, que vem de cima para baixo, ela é imposta pela autoridade. A promulgada, a autoridade apenas promulga o que é a vontade do povo, ou seja, a Constituição outorgada de cima para baixo, a Constituição promulgada de baixo para cima. Essa é a diferença básica entre promulgado e outorgado, não pode se esquecer disso. Importante frisar da Constituição de 1891 é o predomínio das oligarquias locais e que, embora o voto seja universal, diferente do voto censitário do Império, era um voto com muitas exceções. Por exemplo, não votavam os analfabetos, grande parte da população, lembrando que a abolição da escravatura se deu em 1888, ou seja, apenas 3 anos. Portanto, a maioria da população brasileira era analfabeta. Ficaram de fora também as mulheres, e além de menores de 21 anos, padres e soldados militares de baixa patente. De certa forma, continuava excluído do processo eleitoral brasileiro os pobres. A nossa próxima Constituição é a Constituição de 1934. Essa Constituição, como todos sabem, marca o início da Era Vargas, logo após o golpe de Estado que Vargas perpetra sobre a primeira fase da nossa República, a República do Café com Leite. Vargas, então, inaugura uma nova fase na história do país. Importante lembrar aqui que essa Constituição durou pouco tempo, durou apenas 2 anos. Por quê? Vargas assume um governo provisório de 1930 até 1933. Em 1932 temos a Revolução Constitucionalista, que é uma pressão da sociedade por uma Constituição. Então só em 1933, depois da Revolução Constitucionalista de 32, que Vargas vai abrir a Assembleia Constituinte para essa nova Constituição.
Pois bem, vamos às características dessa Constituição primeiro. Nome do país: Estados Unidos do Brasil. Foi uma carta promulgada, como já vimos, feita legalmente. Essa Constituição traz como grande característica a reforma eleitoral e a criação da Justiça do Trabalho. Importante guardar da Constituição de 1934 são essas duas características principais. A primeira, o fim do voto aberto, aquele voto de cabresto. Introduziu o voto secreto e trouxe o voto feminino. E a segunda, a criação da Justiça do Trabalho, já regulamentando ali as primeiras leis trabalhistas do Brasil. Mas essa Constituição, que parecia ser uma abertura democrática para o Brasil, durou apenas 2 anos, porque já em 1935 Vargas vai suspender essa Constituição e declarar o estado de sítio. Teremos então, com a nomeação de Vargas indiretamente como presidente da República, teremos uma nova fase da nossa história, uma fase tenebrosa da nossa história, que é o Estado Novo, a ditadura de Vargas. Então esquece essa Constituição, que apesar de trazer ares democráticos, não chegou a entrar em prática propriamente dito, efetivamente. E vamos para a Constituição de 1937, a Constituição Polaca. O ano é 1937. Teríamos eleições presidenciais em 1938, mas Getúlio, para se manter no poder, deu um novo golpe de Estado. Desta vez, ele instaurou uma ditadura militar, com apoio de alguns setores da sociedade. A justificativa de Getúlio é que ele precisaria de poderes extraordinários para combater a ameaça comunista, o perigo vermelho, exemplificada num plano chamado Plano Cohen. Esse Plano Cohen é um falso plano comunista para dominar o país, que foi inventado pelos seguidores de Getúlio para justificar o golpe de Estado. Vamos às características dessa Constituição. Foi uma carta outorgada, imposta, de clara inspiração fascista. Trazia um regime ditatorial de perseguição aos opositores e de forte intervenção do Estado na economia. Foram abolidos os partidos políticos e a liberdade de imprensa. Mandato presidencial prorrogado até a realização de um plebiscito que nunca foi realizado. O modelo externo baseado nas ditaduras de Mussolini na Itália e de Hitler na Alemanha. A Constituição de 1937 é apelidada de Constituição Polaca justamente por ser claramente inspirada na Constituição fascista da Polônia. Com o fim da Segunda Guerra Mundial e a queda dos governos ditatoriais e o fascismo no mundo, Getúlio Vargas cai também aqui no Brasil. E o Brasil inicia um processo de redemocratização. O Congresso Nacional recém-eleito serviria então como Assembleia Constituinte. E em 1946 é promulgada a nossa nova Constituição. Vamos ver suas características. Nome: Estados Unidos do Brasil. É uma carta promulgada. O mandato presidencial agora é de 5 anos. Essa Constituição traz uma ampla autonomia política e administrativa para os estados e para os municípios. E traz ainda o direito à greve, direito à associação sindical, a garantia das liberdades individuais, liberdade de opinião e liberdade de imprensa. O voto secreto e universal trazia a ideia de uma nova ordem constitucional, de uma nova ordem política. Enfim, depois de 446 anos, finalmente
o Brasil ensaiava uma democracia. Pois é, a jovem democracia brasileira não chegou a atingir 18 anos, porque em 1964 tivemos novo golpe de Estado, instaurando no Brasil uma ditadura militar que durou 21 anos. Se a Constituição de 1946 era contraditória e conciliava elementos de autoritarismo com a ideia de transformar o país num Estado mais liberal, a nossa próxima Constituição, a Constituição de 67, é uma Constituição totalmente autoritária. É uma Constituição que revoga a Constituição de 46, suspende os direitos políticos e traz em seu bojo todo o autoritarismo do regime militar. Essa Constituição sofreu inúmeras emendas e em 1967, por exemplo, ela é emendada para absorver todos os atos ditatoriais, como o AI-5 promulgado em 68. Vamos às características dela. Nome do país: República Federativa do Brasil. Documento promulgado. Foi aprovado por um Congresso Nacional mutilado pelas cassações. Confirmava os atos institucionais e os atos complementares do governo militar. Lembrando que a conjuntura política do mundo é um contexto de Guerra Fria entre as grandes potências mundiais e o Brasil, completamente alinhado aos Estados Unidos. Inclusive hoje se sabe da influência dos Estados Unidos nos bastidores do golpe militar. O Brasil então, face a esse alinhamento, promove grande perseguição política a todos os opositores do regime, principalmente os militantes de esquerda, que eram considerados subversivos, terroristas, inimigos da pátria. Percebam que as elites econômicas e políticas do Brasil se mobilizam da mesma forma e utilizam inclusive as mesmas táticas. O mesmo plano utilizado por Getúlio para dar um golpe de Estado lá em 37, um autogolpe, é reproduzido em 64 pelas elites brasileiras, financiado pelos Estados Unidos. Um novo golpe agora, com os militares tomando o poder efetivamente, a serviço dessa elite, é implantado um governo de caça aos comunistas. Mas esse dia tenebroso que durou 21 anos, finalmente chega ao fim. E a partir de 1985, passamos por um período de abertura política, de redemocratização, uma nova redemocratização do país. Essa redemocratização começa lá no finalzinho do governo do Geisel, passa pelo governo Figueiredo, uma transição segura, lenta, pacífica, e é acelerada no governo de José Sarney, quando é convocada a Assembleia Constituinte e em 1988 é promulgada a nossa atual Constituição da República. Vamos ver um quadro geral da nossa Constituição Federal de 1988. Nome: República Federativa do Brasil. Carta promulgada, feita legalmente. Traz uma reforma eleitoral ampla, com voto para analfabetos e para brasileiros de 16 e 17 anos. A terra agora traz uma função social. Será a base para uma futura reforma agrária? Traz o combate ao racismo. Sua prática constitui crime inafiançável e imprescindível, sujeito à pena de reclusão. Os novos direitos trabalhistas, redução de jornada semanal, seguro-desemprego, férias remuneradas acrescidas de 1/3 do salário. Os direitos trabalhistas aplicam-se aos trabalhadores urbanos e rurais e se estendem aos trabalhadores domésticos.
Em 1993, 5 anos depois da promulgação, foi convocado um plebiscito para acertar alguns pontos em que os constituintes não chegaram num acordo. E ficou mantida então a nossa República Federativa Presidencialista. Precisamos lembrar que nossas constituições são apenas textos. E se serão meras utopias ou servirão de indicativos para conquistas de novos direitos e, consequentemente, para a construção de uma sociedade mais digna, justa, humana e igualitária, vai depender da participação política dos homens e das mulheres que estão cobertos por esse texto, pelos cidadãos, no exercício pleno da cidadania. Eu entendo que esse trajeto da cidadania passa essencialmente por 2 pontos. O primeiro é aqui: estudar, conhecer, entender os nossos direitos e os nossos deveres. E o segundo ponto é a consciência. A consciência no sentido de querer participar, de ser partícipe dessa polis, de ser partícipe desse projeto chamado Pátria, chamado Brasil. Estamos em ano de Copa do Mundo e eu vejo todo esse patriotismo reunido para torcer para a seleção de futebol, a seleção da CBF. Mas eu gostaria de ver toda essa energia empreendida para a construção de um país mais justo. Ah, professor, essa Constituição só existe no papel. Sim, nós vamos determinar se ela é apenas um monte de papel inócuo, sem qualquer serventia, ou ela é a base para buscarmos um mundo melhor, um ideal a ser alcançado. Espero que tenham gostado e até a próxima aula.